Eu não ouvia a voz do meu pai fazia 18 meses. Hoje de manhã, ela apareceu com um chiado. A mensagem de voz foi curta e reta. Mesmo para ele. É sobre sua irmã. Ela se foi. Só isso. Sem um oi, sem explicação, nem meu nome. Só uma frase jogada no meio do silêncio, como uma pedra numa água parada. Tinha 14 chamadas perdidas. 11 da minha mãe. 2 da Tielcia. Uma do homem que nem me olhou nos olhos na noite em que fui embora. Não atendi nenhuma. Ouvi a mensagem uma vez. Depois de novo, mais baixinho, como se isso pudesse mudar o que foi dito. Mas não mudou. Meu celular ficou ali, em cima do balcão, com a tela ainda acesa. Eu estava no meu AP, no andar de cima da loja do Grade, onde tenho trabalhado desde que eles meio que me apagaram da vida deles. A luz da manhã entrava pela janela e batia numa xícara de café suja que eu ainda não tinha lavado. Aquele silêncio que parece segurar o ar. Eu fiquei parada. Não me mexi. Não de cara. Pensei na minha mãe, a Margaret Ward. Aquele tipo de mulher que põe guardanapo de pano na mesa no domingo, mas não me liga desde o dia que ouviu algo que não gostou. Talvez ela estivesse andando de um lado pro outro, chorando. Mas, mais provável, pensando em como juntar a família antes que os vizinhos percebessem que tinha algo errado. Pensei também na Tielcia, minha irmã mais velha. Sempre soube desabar só o suficiente para ser perdoada. Talvez ela tivesse ido embora. Talvez não. Talvez dessa vez ela tenha deixado a máscara cair demais. Mas nada disso explicava as ligações. Porque, quando eu saí da vida deles, eles nunca deixaram espaço para eu voltar. Nunca ligaram para saber onde eu estava, se eu estava bem, nem no meu aniversário. E agora, depois de todo esse silêncio, 14 chamadas antes do café da manhã? Peguei o celular de novo, mas nem desbloqueei. Fiquei olhando para minha cara refletida na tela preta. Cansada. Parada. Cabelo preso, igual minha mãe fazia quando eu tinha uns 12 anos. Ela dizia que me deixava andecente. Na época, achei que andecente era elogio. Hoje sei que só queria dizer, invisível bastante para não causar problema. O celular tocou de novo. Deixei tocar. Não estava pronta para ouvir o que eles queriam. Não depois de nunca perguntarem o que eu tinha perdido. Era uma quinta-noite, mas a casa parecia domingo. A mesa arrumada com os pratos bons, aqueles com detalhe prateado que a gente só usava em feriado. O assado estava seco. Uma garrafa de vinho aberta no meio. Guardanapos de pano dobrados em triângulo. A Tielcia que fez isso. Ela sempre falava que a apresentação era importante. Cheguei 5 minutos antes. Sempre fiz isso. Minha mãe, Margaret Ward, estava de azul escuro. Sem avental, sem brinco. Só o colar de pérolas que ela nunca tirava. Me cumprimentou com um aceno firme e entrou na cozinha, sem dizer uma palavra. Disse que precisava checar o assado, mesmo ele já estando fora do forno fazia uns 10 minutos. Meu pai, Raymond Ward, estava sentado na ponta da mesa, com os cotovelos longe da madeira, lendo o jornal. Nem abaixou o jornal quando eu entrei. Ele nunca fazia isso. Tielcia, como sempre, foi a última a chegar. Cabelo cacheado, maquiagem perfeita, batom no lugar e os olhos já um pouco molhados, como se tivesse ensaiado antes. A gente ficou sentado por alguns minutos, fingindo que estava tudo bem. Falamos de coisas bobas, trânsito, o clima, até sobre o novo shopping no centro de Cedar Falls. Aí minha mãe dobrou o guardanapo e colocou do lado do prato. Eu ouvi, ela disse. Ninguém perguntou o quê. Todo mundo já sabia. 3 dias antes, eu tinha achado as contas. Pagamentos repetidos, contratos com valores altos demais, uma assinatura falsa que parecia feita por alguém do escritório. Eu não fui à polícia. Nem falei com a Tielcia. Fui direto na minha mãe. Achei que ela ia querer resolver isso quieta, para proteger o papai, por causa da empresa. Mas, em vez disso, ela marcou esse jantar. Eu ouvi, ela repetiu. E preciso perguntar o que exatamente você achou que estava fazendo. O garfo da Tielcia bateu no prato.
Meu pai virou a página do jornal, nem levantou os olhos. Tentei falar com firmeza. Eu não denunciei ninguém. Só achei que a gente devia. Não, interrompeu minha mãe, ainda calma. Você ainda não denunciou ninguém. Ela passou a mão sobre a toalha. Você tem ideia do que isso pode fazer com o nome do seu pai? Com essa família? Ela me olhou. Não tava com raiva. Nem decepcionada. Tava só, me analisando. Tielcia se mexeu na cadeira. Ainda não tinha chorado. Nem precisava. A voz da minha mãe fazia isso por ela. Eu não queria expor ninguém, falei. Eu só. Você acabou foi envergonhando sua irmã na frente do conselho, cortou minha mãe. Não era minha intenção. Mas foi isso que aconteceu. Olhei pro meu pai. Ele continuava olhando fixo para a matéria na página B6 do jornal, como se fosse desaparecer se ele piscasse. Esperei. Ele não falou nada. O silêncio na sala era pesado, limpo. Tipo o cheiro de água sanitária logo depois da faxina. Então minha mãe disse a frase que ficou mais tempo comigo do que qualquer grito. Se você não consegue manter isso dentro da família, então você não é da família. Eu não chorei. Não gritei. Não expliquei nada. Dobrei meu guardanapo, coloquei no prato e me levantei. Ninguém me parou. Ninguém disse meu nome. Saí pela porta da frente. Aquela com a maçaneta de latão que eu sempre polia no dia de ação de graças. Ouvi a porta fechar atrás de mim. E foi isso. A última vez que vi aquela casa. Não porque eu não podia voltar. Mas porque, naquele momento, entendi de verdade que aquela casa nunca foi minha. Antes daquele jantar, antes das contas, antes de apagarem meu nome em silêncio, teve anos de presença. De ajuda. De esforço. Fui eu quem pegou as receitas do papai quando ele operou o joelho. A Tielcia esqueceu 2 vezes. Eu que levei ele para fisioterapia, segunda e quinta, mesmo saindo mais cedo do trabalho para isso. Ele nunca agradeceu. Só resmungou uma vez o que, vindo dele, era quase carinho. Eu limpava a garagem todo começo de primavera. Ninguém pedia. Mas ninguém mais fazia. Cozinhava no domingo, quase sempre. Minha mãe dizia que estava cansada, ou que o forno estava com problema. Então eu levava um frango assado, uma lasanha, qualquer coisa fácil. E ela sempre achava o sal de mais ou de menos. Tielcia não cozinhava. Chegava atrasada com vinho e uma nova história sobre alguém da yoga ou do mercado imobiliário. Jogava o casaco no corrimão, dava um beijo na cabeça da mãe, tipo comercial de margarina. Enquanto isso, eu lavava a louça. E ouvi elas rindo na outra sala. Quando o filho da Tielcia, o Ben, teve uma infecção de garganta no outono passado, fui eu quem saiu do trabalho para buscar ele na escola. Fiquei com ele até depois da meia-noite. Tielcia disse que ia chegar em casa às 7, mas nunca apareceu. Nem ligou. Eu só esperei. Fiz uma torrada para ele e coloquei um DVD antigo do Looney Tunes que ele gostava. No dia seguinte, ela mandou uma mensagem. Valeu pela ajuda. Você salvou minha vida. Sem emoji de coração. Sem mais nada. Nunca mais falou disso. Às vezes eu me perguntava se ela lembrava daquela noite. Às vezes eu me perguntava se alguém lembrava. A empresa da família, a Kinley Construction, um dia ia ser minha e dela, era o que o pai sempre dizia. Seu avô construiu isso do zero, ele falava. Um dia vai ser de vocês. Mas quando pedi para participar das reuniões trimestrais, disseram que a sala já estava cheia. Quando contratei um arquiteto de uma cidade pequena para fazer um projeto de casas sustentáveis, me falaram que isso não combina com a imagem da empresa. Uma vez, a Tielcia conheceu um paisagista numa vinícola e, do nada, a gente ganhou um panfleto caro e um site novo. Ninguém perguntou o que eu achava. Só pediram para eu mandar as faturas. Eu que cuidava da folha de pagamento. Eu que sabia o nome da filha de cada fornecedor. Eu que ficava até tarde quando nevava e a equipe de limpeza não conseguia vir. E, mesmo assim, eu sempre era colocada de lado.
Me diziam para deixar a Tielcia cuidar da parte dos clientes, porque eu era melhor com números. Sempre foi assim. Faz o trabalho. Ajuda. Fica invisível. Exceto por uma vez. Numa quinta-feira, depois de uma tempestade de neve bem forte, fiquei até tarde ajudando o pessoal da limpeza a cuidar de um vazamento de sal lá na área de carga. Minhas mãos estavam em carne viva, ardendo. Eu usava um cachecol velho da Tielcia, que ela tinha deixado no escritório uns 3 meses antes. Nunca pediu de volta. Enquanto eu levava o balde de esfregar de volta para a senhora que limpa os escritórios, a Marbel me parou. Olhou para mim por um tempo e disse: "Você é quem fica para trás." Foi só isso. Nada de flor, bônus, nem menção no boletim da empresa. Só aquelas 6 palavras, ditas baixinho como uma verdade que ninguém mais queria dizer. E eu ainda lembro. Porque às vezes eu penso, se até a faxineira me viu, por que mais ninguém viu? Tudo começou com uma planilha. Os números do trimestre não batiam com as faturas dos fornecedores. Achei que fosse erro de arredondamento, ou pagamento em dobro. Mas, quanto mais eu olhava, mais dava para ver que tinha algo errado. Contratos falsos, valores inflados, uma assinatura que tentava imitar a de uma assistente temporária, mas tinha um angê mal feito, fora do padrão. A papelada toda levava um nome, Tielcia. Ela não era exatamente esperta. Só achava que ninguém ia se atrever a questionar ela. Imprimi tudo. Coloquei numa pasta de papel pardo e levei para casa. Fiquei sentada no chão do meu apartamento com uma caneta marca-texto amarela, circulando tudo 2 vezes. Não dormi naquela noite. De manhã, eu sabia o que ia fazer. Não ia denunciar, nem ir ao conselho. Só ia contar para minha mãe. Porque, mesmo com todo o orgulho, com as pérolas e a pose, eu ainda acreditava que a Margaret Ward ia querer proteger o nome da família mais do que encobrir o erro da filha. Mas eu estava errada. Quando mostrei a pasta para minha mãe, ela nem tocou nela. Ficou ali, parada perto da pia da cozinha, de braços cruzados por cima do avental, como se fosse um escudo. Escutou tudo em silêncio. Aí só disse: "A gente vai cuidar disso." E foi isso. Ela não pediu cópia, não perguntou dos números, nem tentou negar que o nome da Tielcia estava nos cheques. Só falou aquilo, como se tivesse encerrado o assunto. Deixei a pasta ali no balcão, do jeito que estava. No dia seguinte, fui pro trabalho e passei meu crachá. Nada aconteceu. Tentei de novo. A luz vermelha piscou. A porta não abriu. Liguei para Marbel. Ela me deixou entrar pelos fundos. Disse que o sistema devia estar com problema. Mas aí meu login do computador também não funcionou. Meu nome tinha sumido do portal dos funcionários. Meus e-mails voltavam como se não existisse mais. Uma moça nova estava na recepção, sorrindo, e perguntou se eu tinha hora marcada. Ninguém falou nada. Nem meu pai. Nem a Tielcia. Nem o pessoal do RH. Eles não me demitiram. Só me apagaram. Como se eu fosse um erro de digitação num álbum de família. Saí sem dizer uma palavra. Igual na mesa de jantar. Do jeito que eles esperavam que eu fizesse. Naquela noite, fiquei olhando pro celular várias vezes. Não porque eu achava que iam pedir desculpa. Mas pensei que talvez alguém quisesse explicar. Não aconteceu. Nenhuma ligação perdida. Nenhum recado. Nenhuma mensagem perguntando o que eu tinha descoberto, o que significava, o que eu queria. Só silêncio. Guardei a pasta. Não porque eu ia usar, mas porque uma parte de mim ainda sente medo de expor as coisas. Mesmo assim, eu precisava de uma prova. Não para um juiz, para mim mesma. Porque quando as pessoas fingem que você não existe mais, é bom ter algo nas mãos que diga: "Você esteve aqui. Você viu. Você não estava errada." Não ouvi mais nada deles, até hoje de manhã. Agora estão ligando sem parar. E eu fico me perguntando: é culpa? Ou será que a Tielcia está mais envolvida do que eu pensava? O silêncio não pareceu cruel no começo.
Veio aos poucos, como frio entrando por uma janela velha. Devagar, certo, até congelar tudo por dentro. Saí do meu AP em cima da padaria do centro e fui morar num quartinho em cima da loja de ferramentas do Grade. Era menor, mas o aluguel era justo e o dono não se metia na vida de ninguém. Gostei disso. Meu celular quase não tocava. As únicas notificações eram lembretes de farmácia e promoções de loja que eu nem comprava mais. Ninguém esqueceu meu aniversário, porque ninguém lembrou. Ninguém estragou as férias, porque ninguém me chamou pra nenhuma. Só silêncio. Limpo. Sem interrupções. Fiquei ocupada. O trabalho no Gradiz era simples: repor as prateleiras, ajudar os clientes, cuidar das entregas. Comecei a aprender o nome dos parafusos, os tipos de madeira. Tinha algo de bom em lidar com coisas que fazem exatamente o que dizem que vão fazer. Toda quarta-noite, eu fazia macarrão. Hábito antigo, difícil de largar. Ainda cozinhava como se alguém fosse aparecer. Ninguém aparecia. O cachecol da Chelsea ainda estava pendurado atrás da porta. O mesmo que eu usava quando a Marbel me disse: "Você é quem fica para trás." Uns meses atrás, pensei em devolver. Dobrei direitinho, botei numa caixinha, até escrevi o nome dela a lápis no canto. Como se ela fosse esquecer que era dela. Naquela noite, peguei o celular, abri o contato dela, fiquei olhando um tempo. Mas não liguei. Apaguei o abajur e guardei a caixa de novo debaixo da cama. A Chelsea nunca pediu o cachecol de volta. Achei que ela nem sentia falta. Talvez por isso fosse mais fácil continuar com ele aqui. Teve os momentos calmos, sem importância, em que eu quase mandei uma mensagem. Tipo quando vi uma notícia que sei que meu pai comentaria. Ou quando passei pela igreja onde minha mãe ainda cuida das hortênsias, que continuam florindo perto da porta lateral. Mas sempre alguma coisa me travava. Não era raiva, nem orgulho. Era só a lembrança daquela luz vermelha piscando na porta do escritório. Do meu nome dando erro no sistema. Esse tipo de silêncio não acontece por acaso. É feito aos poucos. E eles fizeram direitinho. Uma noite, enquanto dobrava a roupa com a janela aberta, ouvi uma voz conhecida na calçada. Alguém do antigo escritório, rindo, conversando, como se nada tivesse acontecido. E sabe o que eu senti? Nada. De verdade. Só aquela sensação quieta de saber que eles seguiram em frente. E eu também. A diferença é que eu não finjo que nada quebrou. Eu só parei de esperar que alguém consertasse. Acordei com o sol entrando pela janela, do mesmo jeito de sempre. A luz batia nas persianas empoeiradas e refletia bem onde, um dia, deixei cair uma caixa de parafusos no chão. Fiz chá, sentei no balcão, olhei o celular. Tinha e-mail da loja de ferramentas, um cupom de desconto para luvas de inverno, lixo. Aí eu vi. 14 chamadas perdidas. 11 da minha mãe, 2 da Chelsea, uma do meu pai. Não entrei em pânico. Nem fiquei curiosa logo de cara. Parecia mais um casaco velho, pesado, familiar, e que eu não queria vestir de novo. Esperei quase uma hora antes de ouvir o recado. É sobre sua irmã. Ela se foi. A voz era sem emoção. Nem triste, nem desesperada. Só, vazia. Ela não disse que estava ferida, nem perdida, nem sequestrada. Só foi. Assim. Fiquei escutando de novo. Encostei na pia, vendo o vapor do chá subir. Como se alguma coisa estivesse indo embora com ele. O que quer dizer foi? A Chelsea tinha esse jeito de sumir por uns tempos. Viagens para Palm Springs que duravam semanas. Retiros de yoga sem sinal. Homens casados sem aliança. Mas aquilo não veio dela. Veio deles. Das pessoas que me apagaram das fotos, dos jantares, da folha de pagamento. E agora, de repente, me ligando. Precisando de alguma coisa. Eu não sabia o que, mas sabia o que não era. Não era um convite de verdade. Não era para voltar, para fazer parte. Era para limpar a sujeira. Olhei pro cachecol de novo, ainda pendurado na porta.
Por um segundo, pensei em arrumar as malas, deixar ele lá e mandar uma mensagem. Achei isso. Vai que você precisa. Mas eu não fui. Porque agora eu entendo a diferença entre precisar de alguém e precisar de alguém para resolver a bagunça. Eles não ligaram porque sentiram minha falta. Ligaram porque a pessoa que eles protegiam foi longe demais. E, pela primeira vez, não tinha mais ninguém para culpar além deles mesmos. Terminei meu chá. Deixei o recado ali por um tempo. E sem pensar muito, apertei. Apagar. O correio de voz sumiu. A tela ficou em branco, como se nunca tivesse aparecido. Fiz mais chá. Só para esquentar de novo. A caneca deixou uma marquinha no balcão. Limpei sem nem pensar. Depois fui até a gaveta ao lado da cama. Aquela onde deixei coisas que nunca cheguei a organizar direito. Lá dentro, ainda fechada e intacta, tava a pasta marrom com os papéis da Chelsea. As faturas, as assinaturas falsas. A planilha que imprimi de madrugada com o coração acelerado. Como se eu tivesse roubando algo de mim mesma. Guardei aquilo por meses. Não para usar, nem para ameaçar. Só para ter certeza de que eu não estava louca. Que eu não tinha quebrado nada. Porque aquilo já estava quebrado. Olhei as folhas de novo, devagar. Como se elas pudessem me dizer alguma coisa. Mas não disseram. Nem o papel aguenta guardar verdade para sempre. Fui colocando tudo no triturador. Uma página de cada vez. O barulho das lâminas foi o único som na sala. Quando acabei, passei a mão na pasta vazia. Dobrei ao meio e joguei no lixo. Não foi porque eles mereciam meu silêncio. Foi porque eu não precisava mais carregar as mentiras deles. Depois peguei o celular. Bloqueei o número da Chelsea. Depois o da minha mãe. Depois o do meu pai. O celular perguntou: tem certeza que quer bloquear este contato? Toquei assim em 3 vezes. Com a calma de quem só tá enchendo um copo d'água. Sem raiva. Sem alívio. Só, pronta. Lá fora, o vento soprava forte, chacoalhando os vidros das janelas. Sempre faz isso nessa época do ano. Peguei o cachecol da Chelsea do gancho. Segurei mais uma vez. Agora tava com cheiro de poeira. Dobrei direitinho e coloquei na caixa de doações perto da porta. Sem bilhete. Deixa outra pessoa dar uso para uma coisa que nunca foi realmente minha. Quando deu meio-dia, o apartamento estava mais silencioso que o normal. Mas não era silêncio vazio. Era paz. Eles podiam ficar com os jantares, com o sobrenome, com a versão da história que ensaiaram para contar para os outros. Mas a história completa, essa eles não iam conseguir manter sem mim. E eu escolhi sair. Não saí brigando. Saí em silêncio. E descobri que silêncio não é falta de barulho. É não dar mais permissão. É recusar explicar. É dar a última palavra, sem dizer nenhuma. Eles podem contar diferente agora. Podem dizer que eu exagerei. Que eu fugi. Que nunca entendi o que é uma família. Mas toda história precisa de todos os personagens para funcionar. E eu saí da cena. Não fui embora em silêncio. Fiquei quieta. E isso fez mais barulho do que eles esperavam. Se o silêncio já te custou tudo, então só deixa um ponto final.